em energia sustentável. Acesse greensolar.com.br e saiba mais. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, dia 4 de outubro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar ao vivo com as principais informações desta manhã. Para você que está já se preparando para um novo dia, já começou o seu novo dia, vamos às informações importantes ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha esse programa daqui a pouco também em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV, que também é do grupo Folha da Manhã de Comunicação. Terça-feira com previsão do tempo trazendo aí chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Hoje existe a probabilidade de chuva forte chegando a 80% a partir das 18 horas, já no início da noite aí, com probabilidade de chuva aqui para nossa cidade. O tempo é nublado, neste momento a temperatura é de 20 graus, a máxima de 27 e a mínima de 19 graus. Hoje no programa com Aloysio Abreu Barbosa nós vamos conversar com os professores George Gomes Coutinho, cientista político e professor da UF, Hamilton Garcia, cientista político e professor da UENF. Muito obrigado pela presença dos senhores. Hoje por videoconferência, e a gente já falou aqui várias vezes, né, a gente vai lançar mão desse recurso sempre que for preciso. E nós vamos falar sobre as eleições 2022, eleição de deputado da região, como que, né, vocês enxergam e conseguem ver toda essa situação da bancada estadual e da federal que nós não conseguimos fazer. O aceno de paz de Vladimir para Rodrigo Bacelar, a reeleição de Castro em primeiro turno e de Romário ao Senado, e ainda vamos falar sobre Lula e Bolsonaro, das urnas do primeiro ao segundo turno. Então eu peço só que vocês aguardem um instante para a gente trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br. Nós vamos direto aí para esse assunto, vamos falar sobre muitas coisas sobre essas eleições e o segundo turno que ficou, no caso do estado do Rio de Janeiro, para presidente da República. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinas, e o apoio de Green Energia Solar. Destaque no portal Folha 1, após eleição, Vladimir hasteia bandeira branca a Bacelar. O prefeito de Campos parabenizou os 4 deputados estaduais eleitos de Campos e São João da Barra e pregou união. Do primeiro ao segundo turno, pesquisas acertam Lula e erram Bolsonaro. A decisão presidencial agora fica ao segundo turno, no dia 30 de outubro. Sogro agride genro por causa de voto da filha em Lula, em Campos. O homem teria ofendido a filha por sua escolha e agredido o genro com soco. No norte fluminense, Bolsonaro vence em 7 cidades, Lula apenas em 2. Confira aí os números das eleições no portal folha1.com.br. Bispos de Campos se reúnem com o Papa Francisco no Vaticano. Feira de Oportunidades começa nesta terça-feira. Hoje, portanto, começa a Feira de Oportunidades que a gente falou aqui ontem com o Jefferson Manhães, reitor do IFE, e também falamos com a pró-reitora do IFE sobre essa grande Feira de Oportunidades que começa hoje. Mais votados em São Francisco: Bolsonaro, Castro, Romário,
Áureo e Frederico. Governador reeleito teve 85,87% dos votos no município. Aí aqui no portal Folha 1 você vai conferir os mais votados de São João da Barra, que foram Bolsonaro, Castro, Clarissa, Daniela do Vaguinho e Carla Machado. E também os mais votados, Bolsonaro, Castro, Clarissa, Caio e Bruno Dauaire, são os mais votados em Campos. A LERJ terá renovação de 45,7% das cadeiras na próxima legislatura, quase 50%, né, de renovação na LERJ. Rio de Janeiro registra a segunda morte por varíola dos macacos. O primeiro óbito pela doença do estado aconteceu em Campos no mês de agosto. Campos convoca a população para vacinar contra a Covid. A aplicação das vacinas terá início sempre às 9 horas da manhã. E para fechar aqui as manchetes, bandidos armados roubam malote de 15 mil de posto em Gruçaí. Posto de combustível, né? Bom, para começar esse programa, deixa eu trazer o bom dia do Jorge Gomes Coutinho e logo a seguir eu trago também o do Hamilton. Jorge, bom dia, seja bem-vindo, obrigado aqui pela sua presença nessa bancada virtual hoje. O que a gente prefere, é claro, que seja presencial. Mas bom dia, muito obrigado de antemão. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Luísio, bom dia, Hamilton. Bom dia, ouvintes da Rádio Folha FM. Inclusive, parte da responsabilidade é minha, a culpa. Eu estou resfriado, então eu sugeri justamente a direção do programa que nós fizéssemos, né, virtualmente, mas, ao mesmo tempo, eu considero que vale muito o esforço, né, embora resfriado, estar aqui nesse momento hoje com vocês, uma conjuntura tão decisiva, né, que nós estamos vivendo nesse momento no Brasil, já aí há 2 dias da finalização do primeiro turno das eleições de 2022. Então, um prazer estar aqui com vocês. Não, vale muito e agradecemos muito por isso, para a gente entender, né, como é que foi esse placar do primeiro turno no país. A gente precisa muito e, sobretudo, né, mais do que nunca, a gente agradece o esforço. Alguma receita especial para curar a gripe, essa coisa assim? Cada um tem uma, né? Você tem alguma aí, Jorge? Rapaz, além de reza brava, também chá de alho. Para quem tem estômago forte. Para quem tem estômago bom, hein? Quem acompanhou a apuração tem estômago forte. Então, tem. O chá de alho é o de menos. O chá de alho é só um petiscozinho, mas tá bom, obrigado aí. Meu querido professor Hamilton Garcia, muito bom dia, seja bem-vindo. Também, me parece que em solidariedade ao George, tá meio resfriado também, se é que pode falar meio, né? Bom dia, professor, seja bem-vindo, é sempre uma honra recebê-lo aqui no Folha no Ar. Obrigado, Cláudio, bom dia também, Luísio, Jorge, ouvintes da Rádio FM, Folha FM. Primeiramente, agradecer ao Jorge essa oportunidade de poder participar desse programa aqui em casa, de maneira bem mais confortável e sem grande dispêndio de carbono. Mas dizer da minha satisfação aqui de estar com vocês para debater essa surpreendente quadro eleitoral aí de segundo turno que a gente vai ter. Tá certo, então. Eu ouvi um barulho de carro passando, não sei se é aí. Como é que é o nome? É o monstro que tem aí perto aí? Não, mas não é não, né? Hoje não. É um filhote. É um filhote. Tá bom, professor. A besta já tá fora, não acorda cedo, é a nossa sorte. Senão a gente teria que interromper aqui a nossa conversa para ela se divertir nas dunas, esmagando ovos de tartaruga. Brincadeira, né? O problema é que ela dorme tarde, né? Bom, meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia. Titular dessa bancada, seja bem-vindo hoje com 2 convidados de peso para a gente interpretar aí, nesse olhar científico, a eleição na região, no estado e no Brasil. Bom dia, Aloysio. Bom dia, Nogueira. Bom dia, Jorge. Bom dia, Hamilton. Obrigado pela presença. Vamos estar conversando um pouco nos 3 próximos blocos, nas 3 esferas, né? A esfera mais municipal e regional, a esfera estadual e a esfera federal, que é a que está
em aberto ainda, né? Tanto que traz mais expectativa. Vou começar. Bom dia sobretudo você ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. E o nosso bom dia especial das categorias que sempre nos acompanham aí nesse início de jornada, que são os taxistas e motoristas de aplicativo. Essas jornadas aí de segunda a sexta-feira. Vamos começar aqui como diria Capi, pelo nosso canavial. Vamos começar por Campos. Campos e municípios vizinhos, né? Vamos botar aí norte e noroeste fluminense. O norte fluminense fez 5 deputados estaduais. De Campos, como já era esperado, Rodrigo Bacelar se reelegeu, Bruno Dauari se reelegeu, representam os dois grupos protagonistas da cidade, políticos da cidade, dos próprios Bacelar, comandado pelo próprio Rodrigo, e o grupo dos garotinhos, sobretudo o prefeito Vladimir, apoiando Bruno. Tivemos a Thiago Rangel, o vereador. Eu já tinha falado aqui algumas vezes que em Campos, abaixo de Rodrigo e Bruno Dauari, eu achava que o Thiago faria uma boa votação. Acho que ele viria abaixo desses dois. Agora eu posso falar, né, já passou a eleição. Eu tinha pesquisas não registradas. Eu estava acompanhando isso quinzenalmente. Então eu estava vendo que o Thiago estava muito bem. Temos também prefeita Carla Machado, né, ex-prefeita de São João da Barra, aí da nossa pafona, onde a Milton está. A Milton e a besta adormecida. Mas se bem que a besta acordou no domingo, mas enfim, isso é papo do terceiro bloco. E também o Jair Bittencourt, né, em Itaperuna, aí já é noroeste, e Macaé, para completar o norte fluminense, Chico Machado. São 6 deputados estaduais, mas a gente também não fez nenhum federal. Começo perguntando, fiz esse preâmbulo, né, dos eleitos, o que vocês acharam, e começar por ordem alfabética com o George. Bom, vamos nós começar a olhar os resultados, né? Bom, o que eu achei? Vamos começar pelo mais simples, né? Eu acho que é mais ou menos compartilhado por quem acompanha a política regional, né, que ocorreria a reeleição, estava no radar a reeleição tanto do Rodrigo Bacelar quanto do Dauari. Justamente por N razões, inclusive, né, pela proximidade, no caso em especial, do Rodrigo com relação à própria máquina do governo do estado do Rio, né? O próprio Rodrigo fez bastante mediação, né, do atual governador, né, reeleito, né, com a região. Então, quer dizer, isso demonstrou, isso já discutiu bastante, né, o quanto que há uma ascensão, né, do Rodrigo Bacelar, né, na região, e o quanto que ele adquiriu prestígio, né, na atual gestão, né, do governo do estado do Rio. Então, era mais ou menos previsível. Eu acho que no caso da Carla Machado, como a gente já sabe, é uma segunda tentativa, né, e nesse caso ela foi exitosa, mas que era algo, inclusive, que a gente já discutiu em outras ocasiões, era um pouco necessidade da própria carreira política de Carla Machado que ela conseguisse transcender, né, a prefeitura de São João da Barra, dado que ela também vem de uma trajetória exitosa de campanhas bem-sucedidas, né, na cidade, mas que ela, se ela quisesse expandir a sua carreira, ela teria que justamente vencer a barreira, né, municipal e se projetar como liderança regional, algo que de alguma maneira se consolida aí
com a eleição da Alerj, né? Bom, isso de maneira geral, acho que a grande novidade mesmo é do Thiago, né? Nesse momento, né? Em termos de quadros, né? Até por ser, no caso, um neófito, né? Agora, no caso especial da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, sem dúvida alguma, o que eu acho que ocorreu é uma baixa de representatividade da região, né? E isso, inclusive, até mesmo com egressos da região, que mesmo que não tivessem propriamente, né, não tivesse domicílio eleitoral aqui em Campos, por exemplo, o Chico D'Angelo, né, que é, de alguma maneira, um quadro com bastante diálogo aqui na região, ele não foi eleito, por exemplo, né? Isso diminui um pouco aí a representatividade da região na Câmara dos Deputados. Mas é uma discussão que eu vou levantar aqui, uma lebre, não necessariamente, que é uma discussão que a gente está fazendo bastante, por exemplo, no caso também, né, da eleição, né, de deputados e senadores, né, ou até mesmo de gente do executivo, seja mulheres, seja negros, não necessariamente você ter um aumento da representatividade, você vai ter necessariamente uma atuação parlamentar ou do executivo que vai redundar em benefícios para esses grupos. Eu acho que nesse momento que se coloca, dado que não houve a possibilidade de, como eu falei, de eleição, né, de políticos da região para a Câmara, por exemplo, eu acho que se coloca a necessidade da boa e velha sola de sapato, né, com relação especialmente a Brasília, né? Algo que não é de todo impossível justamente nesses tempos em que há rearranjos da maneira como a gente compõe o orçamento da União, a questão do orçamento secreto, das emendas PIX, etc. Ou seja, em última instância, tudo mais constante, bons grupos de pressão podem dirimir esse problema de representatividade da região nessa configuração. Não estou dizendo que ela é a melhor configuração, porque para mim não é mesmo, tá? Inclusive, como falei, da maneira como se maneja e se organiza o orçamento. Mas tem como mitigar, né, a não representatividade da região com um trabalho aí, como eu falei, de gastar sola de sapato e saliva, né, batendo justamente em Brasília em busca de verbas que sejam importantes para a região. Só para passar para o Hamilton, como o Jorge lembrou, o Chico D'Angelo lembrou muito bem, que é campista, e sempre teve o pé em Campos, no prédio da UF, por exemplo, começou com ele, agora foram retomadas a partir de Vladimir como deputado, mas lembrar que além dele, tem uma ligação muito forte com o Campos, de fato de ser campista, deputados também da região que não se elegeu. Clarissa, porque concorreu ao Senado, tem domicílio eleitoral no Rio, mas é de Campos. Felício Laterça, de Macaé, que não se reelegeu. E Cristino Auro, de Macaé, que também não se reelegeu. E eu, como manifestei voto a Cristino, destaco que é um parlamentar de perfil muito técnico, conhece muito bem a região, né? Enfim, só para acrescentar aí para a sua análise, Hamilton. Bom, eu não sou assim um bom observador tão bom observador da cena local como o Jorge, mas eu percebo que, concordo com ele que o modo como está se organizando as bancadas federais, o fato de você não ter representantes diretos da região podem ser, de fato, remediadas por essa necessidade dos eleitos de ampliarem suas bases eleitorais, né? A gente está num sistema de voto muito disperso, em que muitas vezes o deputado eleito vai atrás de saber quem é seu eleitorado. É depois que ele é eleito que ele sabe qual é o eleitorado, né? Porque ele fala para muita gente, mira, claro, ele tem já uma prévia
do grupo social que ele mobiliza, sua base de apoio e tal, mas depois ele vai ver quem realmente ele sensibilizou, atingiu e tal. E depois saem a cata de buscar se consolidar no cenário político, entrando nas regiões, usando o mandato para entrar também nas regiões onde que ele pode ter algum potencial. Então, isso é uma coisa que dá para remediar, né? Em função da movimentação de vereadores, deputados estaduais, prefeitos, na direção de interlocução com Brasília, né? Não é exatamente uma coisa definitiva. Agora, a Alerj não. A Alerj é um lugar onde tem que se representar as regiões do Estado, e aí sim você não ter uma interlocução direta acaba sendo uma desvantagem no cabo de força, né? Mas para deputado federal é uma região que tem importância, né, eleitoral e tem importância econômica. Certamente Campos a região norte e noroeste vai conseguir essa interlocução. Uma parte da explicação disso, aí eu não sei, eu quero ouvir mais o Aloysio em relação a isso, porque talvez uma parte desses resultados tenha sido para deputado federal uma dispersão de força, um cálculo errado, né? No caso, eu cheguei a alertar isso aqui na nossa última conversa, quer dizer, muita fragmentação política poderia ter esses resultados. Também o cálculo errado da família Garotinho lançando a Clarissa como senadora, que é uma coisa que não dá para entender muito bem, né? Porque era uma aventura, uma oligarquia tão zelosa dos seus resultados eleitorais fazer aventuras, né? Uma coisa que também não saberia explicar. Agora, um traço muito negativo que eu observei aqui nessa eleição, que não é novo, mas não custa lembrar essa negatividade, é o uso explícito da máquina pública para a eleição de candidatos, né? O caso aqui da Carla Machado, parecia uma eleição municipal aqui em São João da Barra. Houve um inchaço da máquina aqui, né? Deve estar difícil no setor de saúde, no setor de educação, muita gente contratada, no setor de rua mesmo, né? Aqueles famosos guardas de trânsito que não entendem nada de trânsito. Enfim, um lado negativo desse processo de representatividade regional, que é a utilização da máquina pública e dos recursos públicos para, ao invés de fazer políticas públicas, eleger, né, determinados candidatos. Esse é um ponto negativo, mas fortemente presente na nossa democracia, né? E também aqui a região ficou marcada por alguns episódios de apreensão de malas de dinheiro, né? E geralmente é justificada como para pagar os cabos eleitorais, mas existe uma séria desconfiança que esses cabos eleitorais muitas vezes é o próprio voto, né? A gente viu, pelo menos eu vi muito pouca gente com bandeira, pouca gente fazendo campanha de rua e tudo mais. Então são traços da nossa democracia e do nosso sistema político que são muito ruins, né? Eu acho que o Brasil é uma das maiores democracias do mundo, e uma das maiores democracias do mundo muito pouco republicanas, né, do ponto de vista ético e do funcionamento do sistema, né? Então esse é um traço muito negativo do nosso processo eleitoral que vale a pena a gente lembrar que precisa ser mudado, né, para melhorar a relação da sociedade com o Estado, com o parlamento, etc. Eu concordo com o diagnóstico do Hamilton, inclusive fiz ele aqui com Nogueira e Edmundo no dia da eleição, quando já tinham saído os resultados para deputado federal. A dispersão, claramente, né, foi o principal responsável pela cidade e a região não terem feito um federal, né? Caio Viana, Clarissa, como a Hamilton já disse, que foi disputar o Senado. Acho que a eleição foi dia 2, teve uma conversa no dia... Acho que foi um mês antes, foi dia 12. Dia 12 de setembro era o prazo para você trocar a candidatura, né? Garotinho não pôde. Teve uma reunião no Rio no dia 11. Isso é uma fonte segura. Uma reunião no Rio dia 11, só para falar do caso específico dos garotinhos. Isso é fato. E Vladimir, os quatro. Vladimir, Rosinha, Garotinho e Clarissa.
no Rio. E Vladimir colocou, tinha que decidir, não era no dia seguinte prazo, o Garotinho não pôde. Garotinho queria colocar Juninho e Virgílio, que concorreu e não se elegeu. E Vladimir argumentou, no meu entender, com um raciocínio pragmático correto, que a candidatura de Clarissa uniria o grupo de uma maneira que um vereador de primeiro mandato como Juninho, com todo respeito a Juninho, mas um vereador de primeiro mandato, não poderia fazer. E por ter mais densidade eleitoral, ela teria muito mais chance de eleição, de fato, né, do que Juninho. E Clarissa disse que estava confortável na posição de candidata senadora e deu no que deu. Agora os demais, Caio, Marcão, Zé Maria e Natália, na mesma cena, né? Realmente parece que... Eu estou falando aqui dos mais cotados, né? Dos mais votados. Mas realmente a dispersão foi parece ter sido o principal motivo da gente não ter tido representação. Mas só como consequência já o pós-urna, eu vi ontem no Twitter e postei, Vladimir ele se reúne com Bruno Dauari, que ele apoia Bruno Dauari desde 2014, né? É uma parceria, é a terceira eleição deles, né? Em conjunto, e Thiago Rangel, que é vereador da sua base. Eles já comemoram na noite do domingo, né? Então, normal, é justo que assim seja. Na segunda-feira, Vladimir tuita, parabenizando não só esses dois vereadores, esses dois deputados, que são aliados, né? Como também Carla Machado, que tem uma relação boa, e também o Rodrigo Bacelar, né? Ele parabeniza e prega a união pela cidade, pela região, né? Isso da Barra e Campos são municípios irmãos, né? São muito próximos. Macaé e Itaperuna estão um pouco distantes, fisicamente. E aí a informação, isso todo mundo viu, né? Pregando paz. Logicamente, como eu coloquei, essa pregação de paz é pela mesa diretora, né? A mesa de paz, essa bandeira de paz não é só um ato amistoso pela região, é a mesa diretora da Câmara que tem que ser feita até dezembro, né? Por regimento. O que eu não coloquei, e estou colocando aqui em primeira mão, é que logicamente, eu gerei demanda para Rodrigo. E falei com a assessoria dele. E na conversa, né, com a assessoria, não vamos ficar quieto, legal, paz e tal. Mas para que fez vídeo colando santinho na testa 2 dias antes? Realmente, o Vladimir fez um vídeo que é a disputa interna Bruno Dauari e Rodrigo, né? Para ver quem é o mais votado em Campos. E o Vladimir fez um vídeo colando santinho na testa de provocação ao Rodrigo. Então, você provoca 2 dias antes, depois da eleição, vamos ser amigos? Foi esse o retorno que eu tive. Então, desculpem, eu coloco isso para vocês como informação. Agora eu inverto e começo pelo Hamilton. Como é que você vê a bandeira branca de Vladimir a Rodrigo Bacelar? Olha, claro, o Vladimir precisa pensar na sua governabilidade aqui, mas eu também imagino que tem um grande impulso da eleição do Cláudio Castro no primeiro turno, né? Isso aí foi das reversões aí das expectativas dessa eleição. Eu imaginei que uma coisa ali que de certa, vai ter segundo turno no Rio de Janeiro. Me parecia que o Rio de Janeiro era um lugar mais ou menos claro que teria segundo turno. Embora na esfera federal fosse mais polêmico, né? Eu acreditava na possibilidade do Lula decidir no primeiro turno, o Aloysio era mais descrente nessa possibilidade, estava mais próximo da realidade. Mas eu acredito que há um choque aí a esse vento conservador que marcou aí a eleição. Se a gente olha ali a bancada federal, por exemplo, do Rio de Janeiro, que foi eleita, você vai ver que tem uma forte polarização ideológica, né, de deputados do PL, do PSOL, do PT eleitos, né, e um governador do campo conservador, né,
eleito em primeiro turno no Rio de Janeiro, isso tem, naturalmente, reflexo sobre a base de apoio desses setores mais pragmáticos e conservadores também, né? Então, eu não vejo assim, grande diferença entre o Bacelar e o Garotinho, do ponto de vista ideológico. Acho que são todos ali um centro pragmático, conservador, e eles agora lutam pelo poder local, mas eles vão ter que fazer isso dentro do mesmo guarda-chuva que ganhou no primeiro turno. Eu acredito nessa força centrípeta aí da eleição do Castro como um elemento também para a gente entender o modo como a esfera local vai ter que se relacionar, porque o Castro ficou forte, né? Do nada, de papagaio de pirata do Witzel, que por sua vez já era um papagaio de pirata do Bolsonaro em 2018, ele agora virou o governador eleito em primeiro turno. Então, isso naturalmente ele vai ter um peso na arbitragem das lutas políticas na sua base, né? Isso vai refletir no poder local, me parece. Jorge? Bom, o que eu acho? Bom, eu acho que cabe fazer uma discussão que é a seguinte. Eu acho que, da perspectiva do cidadão campista, essa briga ela não produziu benefícios. Tá? A briga, né, especialmente aí no caso, né, a gente pode colocar dos clãs, né, os Capuleto e os Montecchio, né, os Bacelar e os Garotinho, mas é mais com as figuras de proa aí do Vladimir e do Rodrigo. Então eu acho que um acordo de paz, eu acho que ele é necessário e benéfico em prol do cidadão campista, né? Em prol de um melhor funcionamento, né? Um funcionamento mais funcional mesmo, né? Da Câmara de Vereadores de Campos, né? Então eu acho que a gente já passou da hora. Se houve essa iniciativa, né, do Vladimir, eu acho que seria interessante que ela redundasse em diálogo, né, um diálogo inclusive civilizado. Agora, com a questão das provocações em período eleitoral, eu acho que elas são, às vezes, exageradas, às vezes infantis, né? Elas têm uma coisa meio de chicana, né? Às vezes uma coisa meio futebolística também, que a cultura que nós temos coletiva, ininterrupta, é a cultura futebolística. Então, quer dizer, tudo isso eu acho que de alguma maneira se reflete em rivalidades, etc. Agora, para quem quer fazer política profissional, é importante saber passar por cima disso em prol de cálculos pragmáticos. Tá? Então, eu acho que pode ser aí um caminho, um bom caminho que pode ser aberto, não obstante essas demonstrações, como eu falei, de rivalidades, que às vezes infantis, né? Mas eu acho que dentro de um cálculo mais pragmático seria benfazejo para o momento. Bom, perfeito. São 7h40. Perdão. Vou abrir para vocês aí, só um instante. Vou abrir, só um segundinho. Isso. Só um segundinho, porque eu estava abrindo do rádio, mas não abriu dali. Perdão aí a todos, me desculpem. Vamos fazer um intervalo rápido, né? Enquanto vocês comentavam, a gente contava que só Campos teve 18 candidatos a deputado estadual, a federal, com mais 2 de São João da Barra e mais 2 de São Francisco. Essa pulverização, mais uma vez, né, deixa e faz escola. Mas é a democracia, né? Todo mundo que tiver a ficha limpa pode ser candidato. São 7h41, nós vamos ao intervalo então rápido. Na volta a gente comenta um pouco mais sobre reeleição de Castro, primeiro turno, e Romário também, confirmando aí o seu favoritismo. No oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional,
Qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. E ainda o apoio de Green Energia Solar. O que é fazer parte da história?